Cidade Universitária, um programa com som e imagem que foca a Academia Transmontana. Para ouvir todas as quintas-feiras às 19h na Universidade FM e ver na UTAC TV. Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um programa Cidade Universitária, todas as quintas-feiras às 19h na Universidade FM, programa que será posteriormente transmitido pela UTAD TV. Hoje temos como convidado o professor Emídio Gomes, vice-reitor para a UTAD, é o primeiro mandato, portanto, como vice-reitor da Academia Transmontana e, portanto, tem um vasto currículo, portanto, quase todas as pessoas conhecem o professor Emídio Gomes, que começou precisamente na sua carreira académica na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Na altura ainda não era universidade, não é assim? Creio que na altura era Instituto Universitário de Trás-os-Montes e Alto Douro. E como é que veio parar aqui a estudar? Na altura eu queria uma formação na área da ciência animal. Não havia ainda medicina veterinária em Vila Real, também não era muito meu objetivo seguir uma área ligada às componentes clínicas. E a produção animal, assim chamada na altura, a zootecnia, as ciências agronómicas ligadas à agropecuária eram a minha área preferida. Ainda era Instituto Politécnico quando eu concorri, só cerca de um ano depois é que a escola foi transformada em Instituto Universitário de Trás-os-Montes e Alto Douro. Eu vim para cá no ano letivo 78-79. E dei-me bem por aqui, gostei muito, foi muito agradável, foi uma época muito interessante de ver crescer a instituição e depois fui-me embora, terminei o curso em 83, fiz o estágio e na altura tinha todas as possibilidades por cá continuar e decidi ir-me embora, não... Há algum motivo em especial? Não, eu sempre senti que não seria bom fazer carreira onde se tinha sido aluno. Na altura não percebia muito porquê, hoje percebo bem que foi a decisão acertada e concorri a um lugar na Universidade do Porto, que abriu na altura, em janeiro de 85 e mudei, no final de janeiro de 85, mudei para a Universidade do Porto, onde estou até hoje, como profissional da Universidade, embora nunca tenha deixado de ter alguma ligação, sobretudo aqui emocional e de parceria com a UTAD, e só muitos anos mais tarde, em 2009, numa altura que eu estava a fazer uma licença sabática na Escócia, fui então convidado, e com muito orgulho, para ser presidente do Conselho Geral da Universidade de Trás-os-Montes. Fui apenas durante cerca de 7 ou 8 meses, porque entretanto iniciei funções na reitoria da Universidade do Porto e os cargos na reitoria da UP, eu era pró-reitor para as relações empresariais, eram e são incompatíveis com outro qualquer cargo de gestão noutra universidade pública e, portanto, foi uma ligação formal pequena e 32 anos depois eu fui sensível a vários argumentos que me colocaram e que me pediram ajuda no sentido de trabalhar um pouco e ajudar a universidade a fortalecer-se nos domínios da investigação e da inovação. E foi isso que me motivou a vir aqui durante os próximos 3 anos e meio, 4 anos, tentar ajudar a universidade a ser melhor. Professor Emídio Gomes tem um vasto currículo, vários cargos ocupados, entre eles o presidente da CCDRN, da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte. Como é que foi ocupar este cargo? É uma responsabilidade também diferente, não é? Porque envolve toda a região, não é assim? E aqui há aquelas sensibilidades entre o interior do país e as zonas mais populacionais. Como é que viu este cargo? Como é que foi ser, então, responsável por este cargo? Repare, eu tenho 2 fases na minha carreira. Uma fase até 2002, 2003, em que claramente me dediquei a full-time e exclusivo às áreas de investigação, de trabalho na Universidade do Porto e de trabalho em parceria com a indústria. Eu sempre trabalhei muito em parceria com a indústria da alimentação animal e da segurança alimentar. Em 2002, 2013, eu entendi que, de certa forma, devia retribuir ao contribuinte algum do esforço que o contribuinte fez comigo durante muitos anos, permitindo-me estudar fora do país, concluir rapidamente o doutoramento. Eu sou o primeiro aluno formado pela UTAD a doutorar-se.
É algo que nunca ninguém me tirará, porque fui o primeiro e isso não muda, não é? Não muda. Isso não mudará, portanto tenho daí a minha ligação muito forte a esta casa. E a partir de 2002, 2003 eu decidi aceitar alguns cargos, desde que sentisse que eram numa área onde eu podia ser útil. Estive na direção da Fundação para a Ciência e Tecnologia em Lisboa, fui presidente da Agência de Inovação, depois estive na Junta Metropolitana do Porto, a pedido da reitoria da UP, e em 2013 até estava numa fase muito tranquila, numa parceria da Universidade do Porto com a Universidade Católica, onde eu era diretor da Escola Superior de Biotecnologia. E até por circunstâncias muito concretas, o então presidente da CCDR tinha falecido, o engenheiro Duarte Vieira, e sensibilizaram-me muito a participar num concurso para ser presidente da CCDR por um mandato de 5 anos, que eu interrompi ao final de 3, e eu senti que a região, que podia ser útil à região, porque eu tenho um sentimento de que, seja em Vila Real, em Bragança, em Montalegre, no Porto, em Braga ou em Guimarães, todos os projetos são muito importantes. Eu não vivo muito esta dicotomia do litoral ao interior, mas olho para o território todo com o mesmo grau de importância. E sei que para se fazer isto, e aceitando a competitividade como desafio coletivo do território, nós temos que trabalhar muito para existir algum equilíbrio. A situação é o que é conhecida, há um enorme desequilíbrio entre os territórios mais do interior e os territórios do litoral. Este desequilíbrio depois acentua-se para sul, com a zona de Lisboa, é o que é da história, e nós assistimos a esta dialética permanente entre quem mais tem, basicamente apenas é questionado pelo segundo que mais tem. E eu estou à vontade, quer dizer, eu sou do Porto e com muito orgulho, e o meu amor ao Porto é público em todos os sentidos e em todas as cores, à minha cidade, ao meu clube. Quer dizer, eu gosto muito do Porto, e na Universidade do Porto, onde eu sou profissional e onde voltarei um dia destes, eu trabalhei muito, muito, muito para que a Universidade seja forte. Agora, quando a Universidade do Porto tem a capacidade que tem, quando temos os centros hospitalares que têm a capacidade que têm, e uma dinâmica própria, pareceu-me razoável a mim que, por exemplo, o Prover do Douro e a baixa densidade tenham incentivos específicos para se poderem desenvolver e aceitar este desafio da competitividade. E, por exemplo, nós no Prover do Douro tínhamos um modelo em que, por cada euro de investimento público, eram reservados 2 euros para investimento privado por parte de PMEs. E eu fico triste quando vejo isto posto em causa. E, portanto, eu durante 3 anos fiz o melhor que sabia e podia, fiz muito. Encontrei uma casa em colapso. E vivi uma fase muito difícil, porque eu encontrei um programa a encerrar e outro a iniciar. E a encerrar o CREN 2007-2013, que em 2013 tinha uma taxa de execução de 60%. É bom que as pessoas se recordem. Não foi fácil, e foi feito com grande dignidade e com grande equilíbrio e sem nenhum problema. Arrancar com o Portugal 2020 foi mais difícil, a legislação é mais complexa, e sobretudo no momento em que se discutiu a parte da distribuição dos grandes núcleos urbanos entre o litoral e o interior, eu penso que foi feito de forma justa e equilibrada. Estou à vontade, não fui eu que fiz a proposta, foi o engenheiro Jorge Nunes, que continua como vogal no programa e que assumiu toda essa responsabilidade disso, mas eu dei a cara por ela, porque era o responsável máximo da instituição, mas senti que não existiam condições políticas a partir do verão de 2013 para continuar, e nem precisavam de ter feito o disparate que fizeram. Quer dizer, de certa forma o governo deu um excelente pretexto público que não precisava ter dado, porque eu sairia de qualquer maneira naquela altura, e portanto não precisavam daquela situação menos bonita de quererem simular um concurso com o dinheiro já pré-distribuído para 5, quando o envelope formalmente era para 29, e quem me conhece, eu isso não faço. Quer dizer, eu nunca vendo a minha dignidade, e conscientemente a minha assinatura no Maldrabice nunca estará colocada, portanto isso é claro, desde que eu me conheço como tal, e espero que assim continue. E portanto não é crítica para ninguém, é tranquilo, eu aquilo não faria. E portanto, quando
Eu digo isto porque o motivo é público. Quando o governo entendeu que eu devia sair por desobediência às suas orientações, eu desobedeci mesmo, não é? Mas desobedeci em consciência e desobedeci de forma consciente, e falo-ia de novo, e portanto foi um intervalo de 3 anos em que eu acho que deixou marcas. Tive agora um registro que eu não sou nada ligado a salamaleques ou honrarias, mas tive um momento que eu valorizei. A Confederação de Empresários da Galiza, que em 40 anos atribuiu 3 medalhas de ouro para a cooperação Norte Portugal-Galiza no domínio empresarial, entendeu que a terceira devia ser para mim. Tinham sido condecorados até hoje o Dom Manuel Fraga Iribarne, o engenheiro Braga da Cruz, há cerca de 20 anos atrás, e fui eu há cerca de 2-3 semanas atrás, e isso sensibilizou-me. Porque quando uma confederação empresarial, com a importância que tem a confederação empresarial em causa, entende condecorar alguém com o seu mais alto grau pelo esforço feito na cooperação empresarial, significa que, afinal, eu não andei assim tão perdido durante 3 anos. Foi feito um grande esforço. O país vivia um momento terrível. Foi preciso resolver problemas como a conexão das autoestradas em termos de pagamento de portagens, o Job Days para a metalomecânica, para o turismo, as coordenações no setor têxtil, o programa Jacobus, que pôs centenas e centenas de professores e estudantes dos 2 lados da fronteira a cooperarem. Portanto, foi um trabalho forte, empenhado. Deixei uma casa muito melhor do que aquela que eu encontrei. Um programa lançado, ordenado, um enorme esforço na valorização do sistema científico regional, sem favorecimentos e com ética e com transparência. Basta dizer-lhe que o concurso que nós lançamos tinha como base a avaliação das unidades de investigação por parte da FCT em 2013 e foi lançado em 2016, em 2015, 2016, e portanto tudo feito com a maior abertura, quer dizer, o TAD naturalmente aqui sai menos beneficiada, porque os porta-aviões do Porto e do Minho, em termos universitários, são muito mais fortes, é natural, mas houve equilíbrio, houve bom senso, toda a gente teve a oportunidade de ir a jogos, a rede de politécnicos também teve concursos específicos, quer dizer, procurei sempre tratar a região como um todo, sendo que para mim cada projeto era sempre o mais importante da minha vida, desde que ele fosse aquilo que eu estava a tratar. Agora, para mim há uma coisa, que as pessoas sabem, os 3 ou 4 quilómetros que têm que ser construídos em Vimioso, para evitar que durante o inverno as pessoas tenham que ser impossibilitadas durante a noite descer à passagem do Rio Massaz e subir, têm que ser feitos como prioritários, percebeu? E acho uma vergonha que uma coisa que estava assumida ainda não esteja em execução. Porquê? Porque a senhora não pode fechar a unidade de saúde local a partir das 8, dizendo que as pessoas a partir das 8 que se dirijam ao Hospital Central de Bragança se não têm condições, para lá chegar. E isto é que não pode acontecer, percebeu? E, portanto, para mim, o projeto de Vimioso, ou o projeto de Bragança, ou o projeto da ligação de Vinhais, ou este problema que aqui temos crítica da ligação de Sabrosa ao Pinhão, que um dia destes temos lá um problema sério, e ele está identificado, e bem identificado, e tem que ser corrigido rapidamente, ou uma obra em Vila Real, é tão importante como uma obra no Porto, que para mim também é muito importante. Ainda há pouco tempo, eu não vim tão cedo para o TAD, não vim em maio, só vim em setembro, na altura do verão, porque estive a trabalhar num dos melhores projetos que vai acontecer na cidade do Porto, que é um grande investimento na área de biotecnologia, e em que eu tive uma grande responsabilidade nesse investimento internacional e vim para o Porto, e tenho muito orgulho nisso. E trabalhei com o atual Presidente da Câmara do Porto, que ficou muito sensibilizado e que mereceu o meu apoio, portanto... E como é que vê agora aqui o Prover? Isto, íamos falar mais da universidade, mas de facto é um tema muito interessante. Mas isso... Quem está, a diminuição do valor do Prover. Quem está que trata disso? Eu nunca falo dos sítios onde estive. Isso lamento, mas não... Não quer... Não é não quero, nunca faço isso. Eu onde estive, já estive. E, portanto, CCDR para mim é um assunto encerrado. Não quero falar sobre... Não faço sequer intenção de lá voltar sequer. Não, eu sou muito radical nisso. Mas não é por causa da CCDR. Foi assim com a Agência de Inovação ou com outros locais. Não... É uma forma de estar, uma forma de trabalhar. Eu fecho um ciclo, dedico-me ao seguinte, de alma e coração, e com todo o meu empenho, e o meu foco hoje é fazer o TAD uma universidade melhor em cada dia.
Precisamente. E como é que vê esta ligação entre as universidades do Norte, o Norte, a necessidade da UTAD, a vontade da UTAD de se querer fazer valer não apenas como uma instituição de ensino superior, mas também como uma instituição que agrega vontades e poderes para conseguir melhorar de alguma forma esta região onde se insere? Eu ainda antes de estar na CCDR já tinha lançado esse tema e tive muito orgulho em ter trabalhado muito para que o Acordo do Norte tivesse acontecido durante o meu mandato na CCDR. Eu estava na reitoria da Universidade do Porto e tinha apoio do então reitor, o professor Marcos Santos, numa visão da universidade. A Universidade do Porto será tanto melhor quanto melhor for a UTAD e a Universidade do Minho e a Universidade da Aveiro. É isto que eu penso. Aquela visão de Deus Sol com o deserto à volta é trágica. E, portanto, eu acredito mesmo, que uma UTAD melhor é melhor para o Porto e melhor para o Minho. E o Minho melhor é melhor para a UTAD e melhor para o Porto. E eu acredito mesmo nisto, acredito e tento praticar. Ou seja, e nem sempre foi assim no passado. Nos anos 90, em situações concretas, não foi isto que se passou. Havia rivalidades, até em relação aos cursos que vinham para determinados sítios. Não importa o que se passou, eu vi com tristeza e pagámos caro. Pagamos caro os erros então cometidos. Mas o que importa agora é olhar para o presente e para o futuro. O atual reitor fez um bom mandato de 4 anos a reorganizar e a credibilizar a universidade. Agora, importa consolidar este modelo, importa prestigiar a universidade enquanto universidade de investigação, não em todos os domínios, mas nos domínios onde a universidade tem forte capacidade de ir a jogo, e aí a própria Universidade do Porto é a maior interessada. O INESC-TEC, que é uma das mais prestigiadas instituições de investigação de Portugal, abriu um polo na UTAD, abriu um laboratório de realidade virtual e está a investir fortemente no seu crescimento na UTAD. A nossa investigação no setor agroalimentar tem tudo para crescer. A nossa investigação na vinha e no vinho tem tudo para se consolidar. A nossa investigação nas áreas do desporto é do melhor que existe. A nossa investigação na área das florestas tem tudo para se consolidar. E mesmo algumas áreas de base, ligadas às ciências de matemática e física e mesmo às ciências do comportamento, nas áreas da didática, têm tudo para se afirmar e, portanto, nós não somos uma universidade isolada, não queremos ser e queremos crescer em conjunto, sabendo que quanto mais forte for o Norte, mais forte será a UTAD. Qual será então o futuro da UTAD a nível da investigação e da inovação, o cargo que o professor Emílio Gomes tem agora na UTAD como vice-reitor? É ter mais gente a trabalhar neste domínio. Nós tivemos agora um grande fôlego de projetos. Nós temos muitos jovens a fazer investigação na UTAD. A investigação na UTAD em 2017, 2018, 2019 vai ter um incremento notável na sua produtividade científica. Eu assumo isso como algo que vai acontecer com um grau de probabilidade muito alto, mas mais do que este fôlego por 2 ou 3 anos, o grande desafio é consolidar esta oportunidade. E estamos a dar passos nisso. Estamos a tentar concretizar um laboratório colaborativo na área do vinho e da vinha. Vamos tentar integrar o laboratório colaborativo da área das florestas, da área do setor alimentar. E nós estaremos, obviamente, na linha da frente das áreas onde somos credíveis. E aquilo que eu gostaria, 3, 4, 5, 6 anos, é que a UTAD seja um espaço por onde muitos jovens investigadores gostem de estar e, sobretudo, gostem de passar. Há folga financeira neste momento para estes investigadores permanecerem na UTAD? Portanto, isto é normalmente com... Olha, o governo é pobre já há bastantes anos. O governo, e quando eu digo governo é pobre, é no sentido de o governo da universidade é pobre. E não é de agora, já é há bastantes anos. Se calhar as pessoas não se tinham percebido disso, mas é há bastantes anos. Ou seja, orçamento de Estado e propinas permitem à universidade sobreviver. E daqui não passa. Mas eu sou adepto da filosofia de que o governo é pobre, mas o povo pode ser rico. E numa universidade isso pode mesmo acontecer. Passei por isso nos anos 80, na minha faculdade da Universidade do Porto, na altura bem mais pobre que a UTAD,
Eu fui de uma coisa onde tinha tudo para um sítio onde não tinha nada. E, portanto, esta filosofia de governo pobre, mas povo rico, é perfeitamente possível de implementar numa universidade, desde que existam incentivos à área dos recursos humanos especializados e desde que eu estimule e ajude as pessoas a obterem fontes de financiamento alternativas àquelas que vão para além do OE e das propinas. Estamos a falar de projetos nacionais e internacionais e projetos de colaboração com a indústria. São os 3 grandes frontes: projetos internacionais, projetos de cooperação e projetos de ID puros e duros. E eu tenho esperança que, a prazo, a sociedade científica do conjunto dos docentes e investigadores da UTAD seja uma sociedade pujante, muito mais rica que o próprio governo da universidade, que esse vai naturalmente ter que ser sempre austero e enxuto. Dificilmente teremos alternativa a isso nos próximos anos, mas que este governo enxuto e austero saiba motivar o seu povo e as suas tropas para serem um exército forte, ativo, empenhado e com meios autónomos àquilo que a própria reitoria lhes pode fornecer. Muito bem. E agora, só assim em jeito de balanço, está aqui então, como disse, desde setembro. Agosto. Tive que a trabalhar o mês de agosto, grande parte. Como é que está a ser estes primeiros meses como vice-reitora na Academia Transmontana? Eu gosto da cidade. Está a valer a pena esta mudança? Eu gosto do Douro e gosto da cidade. Eu não tenho nenhuma ligação familiar ao Douro. Há pessoas que acham, eu nunca tive. Eu fui filho único, já não tenho pais e a minha ligação ao Douro é meramente emocional. Eu tenho até uma segunda residência em São João da Pesqueira e, portanto... Mas Vila Real é um sítio que eu gosto muito. Gosto particularmente de Vila Real. A cidade sempre me tratou muito bem. A cidade há 4 anos distinguiu-me como seu cidadão grau ouro e estou grato para a vida à cidade por me ter feito isso e, portanto, eu sinto-me cidadão de Vila Real. A cidade está um pouco diferente. Eu gosto de andar por aqui sozinho. Normalmente um dia por semana fico por aí. Fico mesmo por aí. E discretamente tento voltar a reconhecer a cidade. Tenho muitos amigos, portanto, estou em casa. Hoje a viagem Porto-Vila Real faz-se muito bem. É algum esforço pessoal, também do ponto de vista familiar. Isto implica algum esforço. Tenho a minha família e os meus filhos no Porto e dou-lhes muita atenção, porque a minha paternidade mais tardia, os meus rapazes têm 16 anos e 13 e eu dou-lhes muita atenção, muito cuidado. Tento-lhes incutir bons valores em todos os níveis. E portanto está a ser uma experiência tranquila, sobretudo, onde eu tento concentrar-me naquilo para que me desafiaram, tento ser específico e proativo com as pessoas. Normalmente estou bem com toda a gente, nunca tive nem terei qualquer problema pessoal com ninguém, portanto é uma forma de estar e acho que vai ser um mandato tranquilo e depois tranquilamente também regressarei. Pretende regressar ao final deste mandato? Sim. Eu vim ajudar e eu gosto de ajudar com um horizonte definido. Muito bem. Gosto porque isso dá-me muita tranquilidade, percebeu? Não estou aqui a afirmar nada, eu gosto muito de fazer as coisas com tranquilidade. Este é o meu objetivo no momento e, portanto, não estou focado em mais nada que não seja ajudar o reitor e a universidade neste mandato durante 4 anos. Este é o meu foco. A seguir, logo veremos o que acontece, porque é muito difícil fazer previsões na vida, porque nada há de mais efêmero na vida do que a própria vida, não é? E, portanto, eu sou uma pessoa de convicções, sou crente, sou uma pessoa de fé e, portanto, foco-me em objetivos. Neste momento, o meu objetivo é este mandato, não é outro. Não tenho mais outro objetivo que não seja este. Muito bem, e com esta ideia chegamos ao fim deste programa. Professor Emílio Gomes, vice-reitor para a área da investigação e inovação, com um vasto currículo bem conhecido do público em geral. Nós terminamos então por aqui. Agradeço desde já a presença aqui nos estúdios da Universidade FM. Nós terminamos por aqui e regressamos para a próxima semana com mais um tema e mais um convidado. Cidade Universitária, um programa com som e imagem que foca a Academia Transmontana. Para ouvir todas as quintas-feiras às 19 horas na Universidade FM e ver na UTAD TV.